Hoje estamos fazendo o segundo episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que eu já conheço aí há alguns anos. Ele tem uma escola de judô chamada Judô Ciclo. O professor André é uma pessoa extremamente dedicada, é apaixonada pelo esporte. E eu tenho muito orgulho de participar desse projeto dele, de judô, que transforma a vida, transforma atletas, e ele vai contar um pouquinho disso. Professor, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, obrigado por tudo aí, fico muito feliz, vamos lá trocar esse bate-papo aí. Professor, eu queria começar com o senhor me dizendo da onde que veio essa história assim, o judô ciclo, né? O professor André, a formação. Ele começou esse projeto que o senhor não acordou e falou assim, hoje eu vou virar professor de judô. E como que foi esse processo? Bom, esse processo foi assim, na adolescência, em um determinado momento, assim, com os amigos, um amigo apareceu do nada com uma calça de kimono. E nessa calça de kimono tinha o nome judô. E aí despertou nos outros colegas a curiosidade, o que é isso? Não, é judô e tal. Então naquela época, né, alguns anos atrás, não tinha essa facilidade de tecnologia como tem hoje, da gente descobrir as coisas. Era muito assim, né, que alguém fazia e aquela pessoa passava, dizia o que fazia. Não tinha tanta informação assim na internet. Então despertou uma curiosidade do que era judô. Né? Isso eu tinha 13 anos. E aí esse amigo convidou para fazer uma aula experimental. E vamos lá, eu falei com o professor tal, para convidar vocês. E foi quando eu fui lá que eu conheci meu professor, né? E minha professora, meu professor Charles Nardelli e minha professora Lindsay. Que eu fiz a minha primeira aula de judô e ali eu me apaixonei pela modalidade. Então ali iniciou uma carreira como atleta, né? Quando criança. Anos depois de ter vivido uma vida assim de atleta, viajando e tal, participando de campeonato, chegou aquele momento de todo adolescente passa até hoje, que é o do vestibular. E aí eu precisei escolher qual curso eu iria começar a cursar na universidade. E eu tive muito traquejo a vida toda com informática, assim. Eu gostava muito de mexer no computador, Photoshop, CorelDRAW. Eu tinha certeza que eu ia por esse caminho, na área de informática, computação, alguma coisa nesse sentido. E aí, conversando com o meu professor, eu comentei com ele. E em um determinado momento ele falou, André, por que você não faz educação física? Eu vejo você nas aulas assim, você tem perfil para ser professor. E na verdade, eu acabei não percebendo que eu tinha esse perfil de ensinar, porque durante essa jornada no judô, houve momentos na igreja que eu dei aula de informática, aula de música, e eu não entendia que aquilo ali, eu ajudando as pessoas, gera um perfil para ser professor, né? A facilidade de ensinar. E aí isso me despertou esse interesse, eu fui ver um pouco sobre o curso, decidi escolher esse curso, me formei em Educação Física, licenciatura e bacharelado, e nessa jornada eu já comecei a dar aula já, meu professor me integrou. Eu comecei a acompanhar ele nas escolas, vendo ele dar aula, como é que era esse processo de ensino, com criança, com adolescente, com adulto, com pessoas mais velhas. E aí eu comecei a ter esse tino. Meu professor sempre teve um tino empresarial, nunca só pelo esporte em si, sim como gerenciar o comércio, como entregar melhor a modalidade. Então, esse meu tino como professor veio através do meu professor, né, que me inspirou a ser professor também. E a partir daí, começou minha jornada no judô e agora, mais recente, teve essa jornada de eu ter o meu time, né? Que a gente, na verdade, chama de nosso time, né? A Ciclo, que é uma sacada assim, meio que do meu jeito, assim, né? De todas as experiências que eu tive, eu decidi formar um time pra gente chamar de nosso. Mas meio com minha cara, mas com toda essa bagagem que eu tive das viagens, dos professores pelo Brasil que eu conheci, as pessoas que eu tive a oportunidade de estar junto, de conversar, para montar algo assim mais do meu jeito. E quanto tempo tem a Ciclo? A Ciclo agora em fevereiro de 2025 vai completar 2 anos. 2 anos. Muito legal. E nesses 2 anos, o que o senhor vê que impactou nos seus alunos, mudança, transformação de vida que a Ciclo trouxe para esses atletas, esses alunos, né?
que foram, né, ou estão lá até hoje, ou passaram pela Ciclo nesses 2 anos? Ale, o esporte ele tem um poder muito, muito forte, é transformador, né? Eu falo no geral, claro, o esporte como geral. O judô ele tem uma sacada legal, que é o caráter disciplinador, né? As lutas em si, né? As artes marciais, oriundas do Japão, inclusive, que tem essa questão da disciplina. Eu sempre falo para os meninos e brinco muito com eles assim, que tem um aluno que não come salada, por exemplo. Aí eu fico brincando com ele, velho, você não come salada? Você não come salada por quê? Você deu a oportunidade de salada. Se você não conseguir comer um pedaço de tomate, né? Eu fico brincando com eles. O que é que o mundo pode esperar de você que não consegue enfrentar, né, a situação de comer um prato de salada ou alguma outra coisa que para eles, para essa criançada é desafiador demais e pra gente não é nada, né? Então assim, eu vejo que o esporte no geral, ele faz a coisa mais importante que para mim como professor hoje é tirar a garotada das telas. Eu sempre falo com eles vão viver nas telas. Isso não tem o que fazer, né? Essa geração está sendo criada na frente de uma tela e eu não posso negar que a tela foi que nos salvou na pandemia, né? As coisas aconteceram na frente da tela, né? A Ciclo ainda não existia na pandemia, a ideia da Ciclo surgiu na pandemia, mas as minhas aulas de judô continuaram acontecendo mesmo, né? Que dia eu imaginaria que eu acordaria um dia e não poderia mais dar aula de judô por conta do que estava acontecendo no mundo, mas devido a essa situação eu fiz os meus alunos conhecerem o mundo, porque nós tivemos aulas através das telas, com professores de todo o Brasil e fora do Brasil também. Então foi uma oportunidade que a tela deu. Então eu gosto da tela, eu só ensino a garotada que é importante não viver sempre na tela. Então o esporte no geral hoje impacta em fazer a criança sair um pouco da tela. A criança mais na tela, diferente da nossa geração ali, que foi criada um pouco mais solta, assim, entre aspas, né? A gente com jogos populares na rua, né? Brincando de futebol, subindo nas árvores, correndo de cachorro, correndo atrás de caminhão. Então, essas coisas assim, gerou em nós um lastro. E esse lastro de coordenação motora, de habilidade motora, que hoje eu vejo a garotada com um pouco de dificuldade, porque de forma natural eles não têm esse lastro, né? Você que já tem um filho, eu não posso falar pra você assim, Ale, quando seu filho tiver 11 anos, você vai deixar ele brincando na rua até 3 da manhã? Na minha época essa realidade era comum, era simples, a gente ficava na rua ali, não tinha meio que esse horário assim. O horário é pela disciplina da casa e não pelo perigo. Certo. Hoje é mais pela questão da segurança, né? De deixar os meninos. Então, sempre quando eu viajo com os meninos, eu tento atrelar valores assim de oportunidades que eles não tiveram, como por exemplo, andar de ônibus. A gente viaja, fui pro Rio, né? Você morou no Rio. Uhum. Eu fui pro Rio, eu andei de metrô, levei os meninos para andar de metrô, para andar de ônibus. Porque parece uma coisa assim bem simplória, né? Mas nunca fizeram, né? E talvez aqui em Aracaju não vão fazer, porque hoje nós temos essa facilidade de pegar uma tela, apertar alguns botões e ter um carro na porta da sua casa ali aguardando, né? A tecnologia que era da nossa época não era uma tela, eram botões que você clicava ali, 7 dígitos e tinha um táxi na sua porta. Então assim, o que impacta hoje é tirar eles um pouco da tela, né? E fazer com que eles socializem fora da tela. E o senhor, além disso, né, o senhor traz algum ensinamento para eles através do judô? Além da disciplina, dessa parte, né, de enfrentar os seus medos, tem alguma coisa a mais de uma criança ser mais acanhada, ou aquela ser mais que nem meu filho? Meu filho é uma espoleta, ele tem muita energia, assim, surreal. Da 11 horas da noite parece que é 10 horas da manhã, ele está gritando, correndo pela casa, querendo brincar de pique-esconde. Então, o senhor tem alguma técnica, o senhor passa isso para os seus alunos para acalmar ou gastar essa energia? Ale, na verdade, o que eu tento fazer no processo de educação é educar a criança e os pais também. Eu sempre comento muito com os pais que o papel do pai, né, pai e mãe, né, no geral, é ser pai. O papel da mãe é ser mãe. Então, do ponto de vista educacional, para quem é professor, talvez a ação daquela mãe e daquele pai está errada, mas ele é pai, ela é mãe. Não existe livro de receita para ser mãe. Não existe um manual para você ser pai ou você ser mãe. Então, quando eu estou numa competição, por exemplo, e eu vejo um pai
ser agressivo com o filho porque o filho perdeu, eu analiso aquela situação e eu tenho a sensibilidade de entender que quem está precisando de uma ajuda minha naquele momento não é a criança, é o pai. Entendeu? Porque, óbvio que o pai não quer que o filho dele perca a competição. Mas é como eu falo para os meninos, assim, o que é que eu trago além de tudo isso, né? De tudo que o judô já traz? É sobre o nível de capacidade de frustração, Ale. Essa geração não tem. Então, é muito comum hoje um adolescente que hoje vive essa pressão sobre o Enem, perder, né? Estamos em fase agora, né? De SISU e tal, né? Aí ele não conseguiu, pronto. Aí parece que o mundo acabou, Ale. Parece que não existe nada além daquele muro que ele possa conhecer. Então, hoje, essa geração ela tem um nível de capacidade de frustração muito baixo. Então, se tirar uma nota baixa, o mundo se acabou. Se não passou na universidade de primeiro, o mundo se acabou. Um relacionamento que deu errado, o mundo se acabou. Um emprego que não passou. A cobrança é muito alta. Agora, é uma cobrança, Ale, tudo bem, eu concordo com a cobrança, mas sem preparo. Porque a gente olha muito a grama do vizinho. Pode estar nós dois aqui nesse momento e nós estamos disputando uma vaga para o curso de Publicidade e Propaganda na Universidade Federal de Sergipe, por exemplo. Estudamos juntos, frequentamos a mesma escola, marcamos grupos de estudo, mas você passou e eu não passei. Mas eu olhei, é como se eu pegasse um copo e ele tivesse meio cheio, mas eu só estou olhando a parte cheia. Eu tenho que olhar a parte vazia também. Eu tenho que fazer uma análise sobre o que faltou em mim. Porque a gente fazendo o mesmo percurso de estudar, mesma escola, mesmo professor, mesmo caderno, mesmo tudo, mas nós não somos iguais. Existe um princípio na ciência que é o princípio da individualidade biológica. Um treino que eu passar para você não serve para mim, não serve para Saulo, não serve, entendeu? Exatamente. Então é o mesmo treino, mas para você esse treino pode ser algo muito fraco, mas para mim está sendo uma atrocidade, vai me lesionar. Então não é porque nós estudamos juntos que provavelmente nós vamos ter exatamente o mesmo resultado. Possivelmente aconteça, né? Tivemos um padrão ali. Mas tem um tino que é só seu, vai ter um tino que é só meu, e tem uma coisa que é da alma, né? Do coração, né? Talvez você possa não ter dificuldade em fazer uma prova, você faz ela tranquilo. Talvez eu tenha dificuldade de fazer avaliações. Por mais inteligente que eu seja, talvez eu esteja mais preparado do que você. Mas eu tenho esse detalhe, que é uma coisa que eu falo muito no esporte, é tudo sobre detalhe, que é sobre o dia da prova. Eu não suporto a pressão de estar sendo avaliado, não suporto a pressão de ter alguém ali, de ter uma data para fazer alguma coisa assim, então vai dar errado. Então, uma avaliação que eu gosto muito de fazer com os meninos, Ale, é processual. Não é sobre o dia, é sobre o processo. Né? Tudo bem, eu entendo que o mundo é sobre uma data, o Enem é uma data. Né? O Enem não avalia quem chegou na escola todos os dias no horário. Né? O Enem não avalia o aluno Chegou nota boa o ano inteiro. Não, ele avalia o Enem. Então, às vezes, realmente, um aluno que teve uma dedicação maior não passou. Aí esse aluno tem um nível de capacidade de frustração muito baixo. Eu entendo que é para ficar triste ali, quando tem uma derrota na competição, quando um namoro termina, quando você não consegue aquele emprego dos sonhos. É normal a tristeza, por um dia no máximo. No outro dia a gente levanta e começa a trabalhar tudo de novo. Mas o senhor não acha que isso também muito vai por causa dos pais? A pressão dos pais? Porque tem muito pai que, dá um exemplo, ele não conseguiu passar numa faculdade ou não conseguiu aquilo, ele quer que o filho, vou dar um exemplo, ele não conseguiu passar na faculdade de medicina, não teve condições, mas ele sonha em ter um filho médico. E ele bota essa pressão no filho, para o filho tirar a melhor nota no Enem, passar numa faculdade de medicina para ser médico, às vezes o filho nem quer aquilo. Ele não está ouvindo, ele está ouvindo mais ele. E segunda coisa, que eu acho muito que hoje em dia as pessoas estão muito melindrosas. Você não pode falar um pouco mais alto, você não pode chamar a atenção, que elas se retraem, elas acham que é a pior coisa do mundo. E elas não extraem o melhor daquilo. Porque, eu falo, perder uma competição, quantos atletas de alta performance
demoraram tanto, perderam várias vezes para virar campeão. Quantas pessoas aconteceu que elas... Quantas empresas, quantos empresários quebraram 20 vezes? O Flávio Augusto é um, hoje eu estava assistindo uma live dele, ele quebrou 20 vezes para 21 vezes, entendeu? Na 21ª. Tem outros que quebraram para poder, 7, 8, aprender. E a criança ela não pode deixar de passar no Enem, não pode perder uma competição que o mundo acaba. É isso mesmo. O senhor não acha que é a pressão dos pais também? Ale, foi como eu falei, assim, eu não posso culpar um pai. Meu ponto de vista sempre vai ser profissional. Eu vou avaliar do ponto de vista de um professor, de um educador. Ó, do ponto de vista da educação, esse sinal ou essa questão que um pai fez não é o melhor caminho para ter o melhor resultado. Porque também somos muito assim, imediatistas. O pai faz uma ação ou a criança faz uma ação porque ela quer o resultado para ontem, né? Se perdeu a sabedoria de ter a calmaria, de entender que tem que existir um plantio para ter uma colheita. E o que eu falo para os meninos é que o plantio, ele é até opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se você não plantar nada, você vai colher, mas não vai colher nada. Então, como eu já disse, não tem receita para ser pai. Então, eu acho que é importante os pais também entenderem a importância do pai estudar um pouco mais, entender essas questões, principalmente quando tem um filho atleta, ou transcendendo o esporte, como você falou, aquela necessidade de ter um filho médico. Porque às vezes o pai ele quer pegar o sonho que ele não teve, que ele não conseguiu realizar, ele quer impor no filho dele. E eu não posso dizer que esse pai está errado porque eu não sou pai. O que eu posso dizer é que isso talvez não seja saudável, né? E talvez ele possa criar um distanciamento com o filho dele, pode existir um tempo que não se recupere mais, entendeu? Então eu já tive casos eu tive uma aluna minha que estuda medicina, e ela sempre brincava comigo, que queria fazer filosofia. Mas eu sabia que era uma brincadeira dela. Aí eu falava pra ela assim, por que você não chega em casa e diz pra sua mãe que quer fazer relações internacionais? Aí ela falava brincando, não, você tá louco, minha mãe me mata. Mas era uma brincadeira, né? Mas tem essa questão assim, não tem receita de bolo pra ser pai, não tem receita de bolo pra ser mãe, não tem receita de bolo pra ser médico. Eu acho que a importância hoje é entender de pessoas. E sobre pai e filho também, entender sobre pessoas, né? Seu filho é uma pessoa. Entender de pessoas, entender, ter sensibilidade. Eu acho que a palavra é sensibilidade. Exatamente. Né? Ter a sensibilidade para entender, poxa, eu queria que meu filho fosse médico e eu tenho como oportunizar isso. Então é ter a sensibilidade de sentar, conversar. Olha, eu tenho condição de fazer isso acontecer. É do seu interesse, é do seu desejo. Você está disposto a trilhar esse caminho aqui para fazer isso acontecer? Eu tenho como lhe oportunizar. É como eu falo com o atleta, ó. Você tem perfil, certo? Mas está faltando todos esses itens aqui. Isso é um preço alto para se pagar, né? Eu dou aula com a sua sobrinha, e é natural no judô os meninos terem essa questão com peso. Por quê? Porque são crianças, eles não cortam peso. Eles estão na escola. Às vezes tem um aniversário ali de um coleguinha, um bolo de chocolate, uma coxinha. Mas você acha que eu vou dizer para sua sobrinha não comer? Uma, tem que comer. Eu não quero tirar isso dela. Mas ela é atleta. Assim, existem preços que ela tem que pagar. E que preço é esse? Hoje tem um aniversário de um coleguinha, certo? Mas eu tô um pouquinho acima do peso. Caramba, eu acho que não é interessante. O que eu explico para ele é que ele não vai morrer porque ele não comeu aquele bolo. Tipo assim, dar um significado em outro momento. É sobre o bolo. Vamos comer em outro momento. Então, eu tinha um ritual com meus pais assim. Meu prato predileto é lasanha. Mas havia momentos na minha jornada de atleta ali que eu não podia comer porque eu estava em corte de peso. Mas sempre quando eu voltava da competição, eu tinha certeza absoluta que ia ter a que lasanha. minha mãe tinha feito uma lasanha para mim. Então, criou até um significado maior para minha lasanha, que não importava a cor da medalha. Minha mãe estava me esperando com a lasanha. E se a competição fosse fora, aí eu contava um pouco de como foi aquele estado que eu viajei e tal, para eu fazer meus pais enxergarem o estado que eu visitei através dos meus olhos. Então, hoje, se tem uma sacada importante para o atleta, para o pai, para mim, para você, para qualquer pessoa hoje, é autoconhecimento e ter essa sensibilidade para que a gente não faça ninguém se frustrar
e para que a gente não coloque também crenças limitantes nas pessoas, como tipo assim, não, Ale, para você não. Para você, medicina não dá mais. Eu não posso falar isso para você, Ale. Amanhã você pode acordar e decidir ser médico, né? O que a sua família tem que fazer, e eu como amigo e todos os seus ao redor, é entender qual o caminho que você vai ter que percorrer. Olha, temos uma universidade aqui, temos outra ali, quer fazer fora do país. Vamos fazer como? Como é que fica melhor para fazer esse sonho acontecer? Eu acho que a gente já tem gente que limita demais nesse mundo. A gente tem que ser facilitador. E é bem legal falar sobre isso, porque eu vejo, às vezes, também o pai, já vou até fazer essa pergunta para o senhor. Alguma vez o senhor viu que o aluno lá que se matriculou, tá? Era mais pelo pai e o aluno não queria. E o senhor, se aconteceu, o senhor conseguiu conversar com o pai para tirar também, porque às vezes não adianta. Eu quero que meu filho, que nem meu filho faz lá aula com o senhor, ele está se divertindo. Mas se a mãe não foi tipo assim, eu impus, eu quero que ele vire judoca, eu quero que ele faça lá. Foi o quê? A médica falou que ele precisava fazer alguma atividade física para gastar a energia dele. E a minha proximidade com o senhor, eu falei, vamos fazer o judô. E eu perguntei para ele com 5 anos, quer fazer judô? Quero. E eu levei ele e ele está se divertindo. O momento que eu ver que ele não está mais se divertindo, eu vou ter essa consciência de perguntar para ele, vamos sair, vai procurar outra coisa, escola de futebol, ou natação, alguma coisa para ele. Já chegou algum pai lá, botou o garoto, só via que não era nem não é para ser atleta, não é para competir nada. Que o garoto não estava feliz ali, que de repente a natação faria. E o senhor conversou com o pai, aconteceu? Ale, eu faço um caminho assim um pouco contrário. Quando alguém me procura ou me liga, fala assim, eu queria colocar meu filho no judô, queria saber os horários, valores e tal. Aí a primeira pergunta que eu faço é se a criança já praticou judô antes. Se a resposta for sim, então a criança já conhece a modalidade. Então ela já está vindo porque tem algum traquejo com a modalidade, teve uma experiência na escola, uma apresentação e tal. Se a criança nunca praticou, então eu chego a dar para o pai a oportunidade da criança treinar 15 dias, né? Fazer 2 semanas de aula, no caso. Porque eu falo para a mãe assim, se a criança já conhece a modalidade, se ela fazer uma aula, essa aula é para a senhora vir me conhecer, ver com quem seu filho está treinando, conhecer a turma, conhecer o espaço e tomar uma decisão. Ver se a criança gostou da aula, porque ela já conhece a modalidade. Se a criança não conhece a modalidade, então eu deixo ela fazer, porque assim, em uma aula é muito pouco para conhecer a modalidade, né? E como realmente você falou, nem todo esporte é para todo mundo. Eu tentei todos ali. O judô foi a última modalidade que eu conheci. Eu tentei jogar futebol, não sei jogar, tentei jogar vôlei, tentei jogar handebol, tentei jogar vôlei de praia, nada. Passei por todas aquelas modalidades que a gente tem nas aulas de educação física prática e não me descobri em nenhuma. Fui me descobrir no judô, extremamente apaixonado. Então, eu falo isso pro pai, que tem essa questão da criança não se adaptar à modalidade e está tudo bem. Porque a criança pode vir para querer fazer uma aula. Aí ela gosta do ambiente, mas não gostou da modalidade. Mas gosta da turma. O ambiente é saudável, né? São os mantras que a gente tem na Ciclo. Tem que ser um ambiente saudável. Você tem que estar feliz naquele tatame ali. Se você não estiver feliz, possa ser que você goste da modalidade, mas não está feliz naquele ambiente. Então, que busque um outro ambiente da mesma modalidade. Mas já teve vários casos, mas o pai mesmo percebeu. Porque eu já aviso ele antes dessa possibilidade da criança não se adaptar. Porque é time. Eu tenho um exemplo com o seu filho. Fizemos a primeira tentativa com ele. Não teve uma adaptação ao meio. É igual a natação, né? Quando a gente estuda natação no curso da universidade, para fazer uma aula de natação, a primeira aula é sobre adaptação ao meio aquático. Primeiro, fazer com que a criança perca o medo de entrar na piscina, deixa ela na bordinha, aí depois vai com uma pranchinha, vai com o professor, até o professor soltar. Então ela perdeu o medo, pronto. Se ela não tem mais o medo, agora nós vamos ensinar ela a nadar. Então é sobre o ambiente também, porque hoje é muito comum você chegar num ambiente e todo mundo já se conhece e fica meio que assustador. Então tem que ter paciência, né? Tem que ter calma. Eu sempre falo, não, mas meu filho não quis fazer hoje, não, calma. Vamos assistir a aula da arquibancada primeiro, depois a senhora assiste ali da beirinha do tatame. Agora a gente vai introduzir ele, para ver se tem adaptação à modalidade, porque também tem a questão da criança
se assustar com aquele ambiente, onde todo mundo já se conhece e só aquela criança não conhece ninguém. Diferente de uma turma, todo mundo começar junto, ninguém conhece ninguém e naquele momento as pessoas vão se conhecer. Então, como eu faço desse jeito, o pai já fica ciente que antes de matricular ele me pergunta: professor, o que é que o senhor achou? Aí eu dou meu feedback: olha, eu acho que ele não gostou da modalidade. Quer experimentar em outra academia? Posso indicar uma outra para saber se é esse ambiente ou se é a modalidade mesmo? E vou fazendo isso sem problema nenhum, sem vaidade, sem ego, porque o objetivo é fazer com que a criança integre na modalidade. E se não for no judô, tem que ser em alguma. A criança não pode ficar sem praticar atividade física, sem praticar um esporte. Perfeito. Eu acredito também muito nisso. E essa sensibilidade que o senhor tem é muito importante. Porque pode acontecer que o pai ache que tem que ficar e acabou e não é. Entendeu? Que a gente brinca, né, de demitir aquele cliente, de falar, ó, não vai, porque é complicado. No mundo que a gente vive, tem muita gente que quer impor as coisas e não funciona assim. Eu brinco, minha filha hoje está no 8º período de Direito, mas ela eu perguntei para ela: filha, você quer fazer o Enem? Quando ela foi fazer, um ano antes, só para você ver a atmosfera, tudo, para quê? Porque no meu entendimento é do quê? Se ela for para um ambiente que ela já conhece, ela vai fazer uma prova mais tranquila. Isso. Ela falou: pô, pai, boa ideia. Eu paguei para ela fazer a primeira vez só por fazer. Mas ela estudou, eu falei: ó, estude, se dedique como fosse valendo. E ela fez, viu todo o ambiente. Quando ela fez o segundo, né, que era o valendo, ela já estava boa, porque ela já sabia aonde que ia fazer, como que era o ritmo, o que tinha que fazer, o que podia levar, o que não podia levar. Ela já sabia tudo, ela estava ambientada. Isso. E se ela não quisesse fazer, tudo bem, eu só dei essa opção e mostrei para ela que seria melhor. E ela, beleza, se ela não quisesse fazer, tá tudo bem também. Tudo bem, porque, né, ela tá no 8º período, ela adora direito. Se ela também falar: amanhã, pai, eu não quero fazer mais, quero fazer outra, vai fazer outro curso, pai, eu não quero fazer mais faculdade nenhuma, eu quero empreender, eu quero, sei lá, vai. Isso. Porque não adianta você querer impor ou trabalhar sem ser infeliz. Eu falo que é muito isso. Na minha profissão, eu me divirto. As pessoas perguntam para mim: Ale, você não tira férias? Você não... hoje você vai descansar. Não, mas eu descanso, eu tiro férias, eu faço tudo todos os dias. Porque para mim estar aqui gravando é prazeroso. Fotografando, filmando é prazeroso para mim. Então, estar nesse ambiente me dá prazer. Então, sabe, eu brinco falando que eu me divirto todos os dias, eu trabalho desse jeito todos os dias e de segunda a segunda, porque eu não tenho. É remover uma crença limitante, que o trabalho é de segunda a sexta e que sábado e domingo é descanso. Mas não precisa ser nessa ordem, né? Ontem, foi uma sexta-feira, né? Estamos gravando aqui no sábado, e eu estava dando aula até 10h30 e eu estava muito feliz naquele ambiente. Estava eu, Saulo, meu professor foi me visitar ontem por coincidência, batemos um papo. Toda vez que meu professor vai, ele sempre me ensina algo novo. Então, assim, imagine eu ter a crença limitante de que sexta a partir do meio-dia não é para trabalhar mais. Então não é sobre... Por que a praia tem que ser na sexta, meio-dia? Porque não pode ser numa quarta para mim, ou no domingo, ou no sábado. Então, assim, da mesma forma que é natural para você, eu também fico muito feliz. Não tem esse negócio de sábado e domingo, não. Claro que é importante descansar, mas as pessoas limitam muito que o descanso tem que ser sábado e domingo. Que sábado e domingo a gente não descansa. Então não tem muito disso, não. É sobre estar feliz. Se a gente está feliz, você nem percebe que é sábado, não percebe que é domingo, não percebe o horário, não percebe nada. Porque a gente faz com tanta naturalidade que a gente nem se percebe fazendo. Eu não sei se isso também foi, para mim, um costume, porque desde a época que eu trabalhava na Globo, jogo de futebol na televisão, o quê? Quarta e domingo. Então, quarta eu estava, e domingo, todo domingo eu estava. Carnaval, Ano Novo, eu estava em Copacabana fazendo transmissão. Carnaval, eu fiquei 10 anos fazendo avenida. Então, vamos dizer, nessas datas supostamente comemorativas, né, que o povo não está trabalhando, eu estava trabalhando. Então, eu cansei de ir para a praia com a minha família dia de segunda-feira, dia de terça. Às vezes eu estava viajando, chegava de viagem, dia de semana eu estava fazendo o que todo mundo provavelmente faria num domingo. E eu nunca tive de falar assim: nossa, domingo tem que trabalhar, que saco. Não, para mim eu ia feliz da vida, por quê? A atmosfera do meu trabalho era muito legal. Legal. Eu gosto. Outro dia eu estava vendo, eu comentei até
do hoje em dia do meu mentor, Rodrigo Passarelli, ele postou um vídeo de uma cena de um filme de ação, os bastidores, sim, como os figurantes, um dublê tropeçando no outro, o cara vindo, câmera correndo, e aquilo, sabe, me bateu uma saudade por causa da adrenalina que tem porque é tudo orquestrado, é tudo ensaiado, tem tudo marcado, tudo bonitinho, para dar certo e aquilo fluir. Então, como eu trabalhei muito com ao vivo, já trabalhei fazendo novela, então gravações, então tinha muito isso. As coisas têm que funcionar, todo mundo tem que estar numa harmonia. Ninguém tem noção que num caminhão hoje de futebol, que a gente chama na unidade móvel, quando faz a transmissão ao vivo, quando sai um gol, a gritaria que é lá dentro. Mas quem está de fora, se ouvir essa gritaria, acha que está todo mundo brigando. E pelo contrário, todo mundo ali está se vendendo. É o cara que faz o replay, quer que o replay dele vai, só que são 5 fazendo o replay. Então todo mundo está vendendo. Então o pessoal gritando, o diretor grita com o outro, aí tu tá no vídeo, tu tem que tá no sol e sombra. É uma adrenalina porque tá tudo ao vivo. E não pode ter erro. Isso. Então isso me dá muito prazer, o ao vivo, de dar errado a qualquer momento. Então, por isso que nem eu tô doido para fazer o ao vivo do podcast ao vivo, esse bate-papo ao vivo. Eu preciso de 1.000 inscritos, então por favor, se inscrevam no canal, que tem que chegar até 1.000 para poder fazer esse ao vivo. Porque eu gosto dessa adrenalina de podendo dar errado a qualquer momento. Então é muito bacana isso. É porque é desafiador, né? A gente tem a possibilidade de entender que pode acontecer algum problema, mas fazer com que ele não aconteça. Exatamente. Eu tenho N histórias de... Eu fui fazer uma gravação que eu não sei se era por causa da torre, que estava muito perto de uma torre, alguma coisa que estava dando interferência no microfone sem fio. E a gente estava num monte, né, no alto, no morro. Como que é gravar? E falou, não vai ter gravação? Não. Pela minha experiência tem que dar um jeito, você não pode deixar, você só tem e trabalhar com o que tem. Eu lembro que a pessoa estava com papel na mão. Eu falei, você está com o celular? E tô. Então você vai pegar o celular, vai botar na frente, vai esconder, você vai botar aqui no gravador e vai gravar. Deixei ela com o microfone para supostamente aparecer, o microfone ela ficou aqui e ela gravou aquilo e eu resolvi o problema. Então não deixamos de gravar, mas por que isso? Porque isso aí eu busquei sempre do quê? Do ao vivo, do improviso, que você tem que dar um jeito. Naquela situação você tem que fazer. Cansei de pegar isopor, pegar alguma coisa para refletir uma luz, para poder... Então tem que dar um jeito, tem que fazer acontecer. Então eu falo muito disso. Então é muito bacana a gente poder trabalhar com o que gosta, fazer o que ama, que vira diversão sempre. Vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, tá. O senhor acha que o judô é uma ferramenta poderosa para combater a violência e o estresse, que hoje em dia o povo vive muito? Ale, eu não falo nenhum judô, falo o esporte em si. Mas falando sobre a minha modalidade, o judô ele tem esse lance assim de ser disciplinador. Então a pessoa entende que a partir daquele momento ali, ela precisa ter autocontrole, né? Então vão existir situações, eu falo para os meninos direto. Eu tenho uma história assim que quando eu estava na escola, eu estava no 3º ano, meu professor sempre fazia um cartaz. Ele tinha um amigo dele, né, que tinha uma gráfica, ele pegava umas fotos da gente com o resultado e colava um cartaz no mural da escola. E tinha um engraçadinho lá, que toda vez que no intervalo ele pegava uma caneta e desenhava meu rosto. Pintava meu dente, botava óculos em mim. E só aguardando, né? Qual o desejo de uma criança? É querer revidar, né? Mas aí eu fui contar pro meu professor, eu disse, Charles, né? Inclusive ele era sobrinho, era neto de uma coordenadora, enfim. Aí eu disse, Charles, fulano, tá? Toda vez que você cola, tá lá, meu rosto tá desenhado, eu já presenciei ele fazendo e tal. Aí ele, você vai entregar tudo que ele não tá guardando. Não faça nada. Então, em 2007, meu professor me ensinou isso. Ele falou, o que ele está fazendo fala mais sobre ele do que sobre você. Ele não quer desenhar. Talvez ele se descubra artista. Por causa desse desenho, deixa ele desenhar. Não muda o seu título, não muda o seu resultado. Não mudou nada em você. Só fala sobre ele. Então, eu falo para os meninos sobre o autocontrole. Eles serão provocados. São lutadores. Numa geração
que todo mundo quer mexer com todo mundo, tal, em sala de aula. Então, assim, existe uma provocação. E eu sempre explico para eles que a melhor resposta é convidar para ir fazer um treino. Ah, eu queria lutar com você, quero lutar. Poxa, vamos lá, vamos fazer uma aula lá, né? Lá é legal, meu professor vai gostar, meu professor gosta de fazer luta. Vamos fazer essa luta onde ela deve acontecer, então, de fato, né? E roda e vira, às vezes acontece às vezes tem jogos internos na escola, alguém desafiou alguém, um menino desafiou um aluno meu, aí ele faz esse convite. E realmente a pessoa foi lá e treinou e gostou do treino, entendeu? E acaba ficando ou não. Então eu acabo descobrindo tanta gente assim nessas questões. Por exemplo, eu descobri um atleta em uma briga de um jogos internos do handebol. Teve uma situação que essa menina, na parte de handebol, que tem muito contato, né? Ela enfrentou uma aluna minha muito boa de judô. Aí eu tava na minha sala, eu acho que foi até Saulo que foi lá na sala. Ele falou assim: professor, alguém quer bater? Aí falou o nome da menina, né? Quem é essa corajosa? Aí eu fui lá ver. Quando eu vi, eu disse: meu Deus, filha, faça favor, como é seu nome? Meu nome é tal. Olha, diga à sua mãe que segunda-feira traga você aqui pra treinar 8 horas, ela tá até hoje. Porque eu descobri naquela menina ali uma coisa assim, um ímpeto de campeã, de coragem e tal. Então eu transformei uma situação que poderia ter virado uma briga, fui lá, conversamos, né? E trouxe ela pro treino e ela está treinando até hoje. Então assim, é muito sobre autocontrole, né? Vão ser provocados, né? É uma turma que vive sob o estresse, como eu falei. Existe uma corrida que não está estampada sobre o vestibular, mas existe essa corrida, né? Todo mundo preocupado, já preparando os alunos desde cedo com questões de múltipla escolha semelhante ao Enem, preparando os meninos já com provas no horário igual o da avaliação, no mesmo horário, no domingo, com o mesmo tempo, o mesmo perfil. Então já existe essa corrida. Então eu sempre falo para eles, os que não são atletas, eu falo: turma, tem que ter uma válvula de escape, viu? Essa válvula de escape pode ser um cinema, pode ser um treino, né? Eu tive uma aluna recente que ela falou: professor, eu vou me afastar um pouquinho nessa reta final por causa do Enem. Aí eu falei: um pouquinho quanto? Ela: não, esses 3 meses eu não venho. Não, calma, você não vai aguentar. Venha uma vez por semana, né? Se em um mês você vem 15 vezes, agora você vai vir 4, porque você vai vir, vai bater um papo com a turma. Cara, isso deu super certo. Ela agora, nessa reta final, agora quando o ano começou, ela me agradeceu. Professor, obrigado realmente, porque já é uma geração que tem dificuldade de socializar, olho no olho. Então, o esporte no geral e o judô em si tem esse cuidado. Lá a gente tem esse cuidado maior, é uma obrigação nossa, ambiente saudável. Então só de estar lá já faz com que a pessoa se desarme, chegue desarmada, né? E essa questão também do autocontrole, deles entenderem que vão haver provocações e tá tudo bem, é normal. Só que a gente rebate de outra forma, entende que a provocação fala mais sobre o outro do que sobre mim. Porque além de ter esse estresse todo, eu queria saber do senhor se já chegou alguma criança ou adolescente, enfim, não importa a idade, que o senhor via que ela era uma criança extremamente agressiva, tá? Agitada, agressiva, porque existe o levado e existe o agressivo, aquele que é maldoso, porque existe criança que ela é mal, porque isso aí é um reflexo do que ela vê em casa ou do ambiente que ela vive. Ela acha, ela é maldosa mesmo, de botar o pé na frente, botar cair. Ela gosta de machucar o colega, ela morder. Teve alguma criança ou adolescente, enfim, que chegou desse jeito e o senhor soube treinar com o judô, ela hoje é outra criança? Teve isso? Tem. Porque assim, sempre a gente enfrenta assim, como você falou, tem a criança que ele é agitada e tá tudo bem. E tem a criança que às vezes é mal educada, respondendo ao professor. O que está faltando nela é só alguns limites, algumas imposições. Então, quando uma criança dessa chega lá, no clube tem 2 possibilidades. Tem a possibilidade da não adaptação. Por que acontece? Dificilmente no treino tem uma bronca, porque as crianças entendem quais são as regras. E são poucas. Quando ela é arrumada, para entrar no tatame tem que pedir, para sair tem que pedir, para ir no banheiro, para beber água tem que pedir.
Não importa se a água está do lado do tatame da garrafinha. Para ele beber aquela água, ele só pensa, professor, né? O sensei, posso? Claro, pode beber água. Então não é uma regra, não é algo assim militar, mas tem regras. Vão ter momentos que as crianças, que o treino vai ser só brincadeira. Vão ter momentos que a gente vai fazer um treino técnico, vai aprender um golpe novo, e aquela criança mais agitada, ela tem que parar, respirar e prestar atenção. Então, geralmente, essa criança vai sempre sendo chamada a atenção. Fulano, preste atenção. Então, ela não vai gostando, porque ela não gosta de ser chamada a atenção. Então, aquele ambiente não fica agradável para ela. E aí, o que é que ela quer fazer? Opa, esse lugar tem regra demais, não quero. O que eu faço é ir sensibilizando, pedindo para que o colega sempre converse com ela, para ele entender que é um mesmo, não está sendo algo ditado, não está sendo imposto. É um colega falando, ei, vamos prestar atenção aqui. Então, mesmo os pequenininhos, eu sempre vou ter alguém que eu chamo de samurai. Samurai, a palavra samurai é aquele que serve, está a serviço. Então, sempre tem um samurai. Pronto, seu filho chegou, o samurai, quem foi o samurai dele? Foi o primo. Ele disse, Luiz, você vai ajudar seu primo ali, viu? Receba ele, quando tiver as brincadeiras de correr, fique do lado dele, corra junto com ele. Quando eu mandar sentar, você já pega pelo braço dele, para ele já entender que eu só falo uma vez, não falo duas. Então eu sempre peço para um coleguinha ir ajustando. Se vai passando do limite, eu chamo os pais para conversar, mas eu não deixo a criança desistir, porque o mais fácil para ela é desistir. Ale, todo enfrentamento, e eu não falo sobre criança não, é sobre tudo, viu? Todo enfrentamento que essa geração vive, ela vai buscar o mais fácil, que é não fazer mais. Exatamente. Ah, não, tentei, não consegui. Não, isso é difícil demais para mim. Não vou fazer mais. Aí ela busca o caminho mais fácil, que é desistir. E desistir não é o caminho. Foi como eu falei, já falamos há pouco tempo atrás. Realmente, tem gente que não tem perfil para ser atleta, tem gente que não tem perfil para ser professor, tem gente que não tem perfil para ser fotógrafo, e tá tudo bem. Aquela pessoa vai se encontrar em outra coisa. Agora, eu quero ser fotógrafo ou quero ser professor, mas estou com essas dificuldades. Vou desistir, não é para mim. Opa, calma. Não existe. Não vamos desistir ainda não. E não é sobre desistir. Qual foi o caminho que você percorreu? Esse. Não deu certo? Calma. É igual a raiz de uma árvore, né? Se não for por esse caminho, vamos por esse. Vamos por esse aqui. A regra é não transgredir ninguém, não desrespeitar pessoas, mas buscar outro caminho. Se por esse não deu certo, a gente tenta por outro. Por aí vai. Quais são os benefícios mentais e emocionais que os alunos ganham ao praticar o judô? Ale, assim, falando sobre a modalidade, eu falo assim, sobre, como já disse aqui, né? É muito sobre autocontrole e sobre disciplina. O judô ele é muito disciplinador, não tem para onde correr. Só que o professor ele se adapta, né? Foi como eu já disse assim, se eu fosse treinar os meninos da forma que eu fui treinado, não ficava ninguém, mas era um outro momento, né? Estamos em um outro momento e eu preciso me adaptar e fazer que eu tente ter os mesmos resultados que meu professor teve, porque professor nenhum vai pegar um aluno para deixar pior que ele. O desejo do professor é fazer com que o aluno supere o mestre, né? Esse é o mantra. Então, assim, é muito sobre essa questão psicológica, é muito sobre autocontrole, se autocontrolar, né? A gente tem que... o pior adversário, eu falo para os meninos, é o do espelho. É quando você se olha no espelho. É aquela pessoa que você tem que vencer, né? E a gente vence em detalhes pequenos. Ale, tudo é detalhe. O aluno ou o adulto vence quando ele bota um despertador para 7 e não ativa o modo soneca. Ele venceu. Ele não cedeu ao desejo do prazer imediato. O que é esse prazer imediato? Eu estar aqui, saber que eu não posso tomar um refrigerante com açúcar, ou não poder tomar refrigerante nenhum, e tomar pelo prazer imediato que ele dá. Mas é muito momentâneo. Então a gente faz com que essa questão seja assim, trabalhada, plantada, para a colheita não ser imediata, mas ser extensa, né? E abundante. Um plantio muito bem feito e abundante. Então, essa questão do autocontrole e disciplina e fazer com que eles entendam que o imediatismo e esse prazer imediato que a gente busca o tempo todo, né? Com essa vida de deslizar telas,
e não conseguir filtrar nada direito, entendeu? Fazer com que eles entendam ou extrair o melhor disso aí. Então, essa questão da parte psicológica, muito assim, é sobre autocontrole para tudo. Perfeito, professor. O senhor tem alguma história inspiradora de aluno que superou algum desafio dele? Ale, eu tenho várias em diversas áreas diferentes. Eu vou tentar contar duas aqui. Eu tenho uma aluna que ela... os meninos que são da turma dos menores sonham em ter a idade de subir para a turma dos maiores, né? Mas isso é só o tempo que dá. E ela sonhava em um dia poder participar do treino dos mais velhos, porque era um treino um pouco mais forte e tal. Tem um caráter mais rígido e tal, né? Não é tão lúdico como o treino dos menores. E ela sonhava em participar desse treino, conseguiu, chegou um momento que ela foi para esse treino, e aí ela queria participar da competição, participou, mas começou não tendo um ano tão bom, e é o normal que vai acontecer, né? Ninguém entre achando que o natural vai ser que você comece já tendo resultados excelentes, não. Você vai ter bons resultados, do meu ponto de vista, porque eu falo para eles que não é a medalha. Certo. Às vezes você volta a ser uma medalha, mas para mim você foi o melhor atleta da competição, porque você venceu um adversário que você não vencia. Você na primeira luta ganhou de uma pessoa que você nunca tinha ganho, mas perdeu na segunda. Para mim já valeu, porque você enfrentou um desafio absurdo. Você venceu uma pessoa que você já tinha perdido 10 vezes. Então ali não tem medalha que pague aquela ação. Então ela estava com uma fase ruim e com aquela autocobrança desnecessária, né? Porque a autocobrança é um negócio assim, assustador. Se você, que é meu amigo, tira uma nota baixa, eu falo, não, Ale, tá tudo bem. Ano que vem tem de novo. Quando sou eu chego pra mim e falo que sou burro, que sou ruim. É muita autocobrança. Então a gente tem que tirar essa autocobrança, né? A gente tem que acreditar que a gente é bom, sem vaidade, né? Sem essa questão de arrogância. Não, eu acredito em mim, mas eu não sou arrogante, é diferente. Mas é uma linha muito tênue, né? Da arrogância e do acreditar em si. Então ela tava, não... Aí começou a não ir mais. Aí, opa, fulano tá faltando. Mamãe, o que foi que aconteceu? Eu vi aqui a lista da competição e ela não vai participar. Não, André, porque ela tá triste. Não, ela vai. Ela vai participar sim. Esse é o momento que ela não pode deixar de ir. Porque ela buscou o mais fácil. Quer o quê? Não ir mais. Não imagina, desistir. Você acredita que ela foi campeã? Aí a mãe, André, já pensou se ela não vem? Eu disse, gente, mas é isso que eu preciso de vocês. Que vocês acreditem em mim, no que eu estou falando, e que não deixem seus filhos se desmotivar por pequenezas, porque perder um campeonato ali é a única certeza que você vai ter nessa vida, que você vai e pode perder. Sobre ganhar, aí é um plantio, e ele não pode ser, como falei, imediatista. Eu treino com a Lei todos os dias, no mesmo horário, com o mesmo professor, a Lei foi e ganhou e eu perdi. Mas são circunstâncias diferentes ali. Você pode lutar numa categoria que estava mais cheia, a minha mais vazia. Na minha tem atletas mais experientes. Então, são tantas variáveis que podem mudar o seu resultado do meu, que eu não posso estar me comparando. Então, teve essa situação, assim, que foi uma história para mim fantástica. A mais recente, Ale, eu converso sempre com os meninos sobre fé. Eu não falo sobre religião, porque tem assuntos que a gente não pode estar abordando, às vezes um pai de uma religião de outra, ele não gosta de falar e tal. Eu sempre falo sobre fé. Independente de religião, fé é o ato de você acreditar sem enxergar. Né? Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que ele existe, mas eu não, né? Assim, eu não posso, não é palpável. Não é isso que eu ia falar, né? Mas eu tenho fé, e sou temente. Então, eu sempre brinco com o Saulo. Saulo, nosso fechamento é Deus. A gente não fecha com mais ninguém. E aí teve um aluno que no início de 2024 foi na minha sala, um tônus baixo, uma sensação de tristeza, se despedir das competições. Estava com uma doença que ninguém descobriu o que era, uma enxaqueca terrível, e vai para médico 1, disse que não resolve, vai para médico 2, não resolve, médico 3 mandou parar de treinar, não podia mais competir. E esse menino, assim, ele é um leão. E um leão, como diz a música, né? Mesmo ferido, ele continua sendo um leão.
Um leão ferido não vai comer verdura. O leão come carne. Exatamente. Entendeu? Então ele é um leão, esse menino é um leão. Então ele estava sendo alimentado com verdura. Porque a parte que ele gosta também é a parte da competição. Então eu disse pra ele assim, na mesa da escola lá, ele estuda na escola que eu trabalho, ele passou lá e falou assim, caramba, assim, eu não vou poder competir mais. Eu disse, filho, você tem fé? Aí ele, fé em quê? Não, você acredita que isso pode passar? Ele acredita, então, velho. Se prepare para as oportunidades. Ele como? O médico liberou o quê? Você consegue fazer musculação? O médico deixou musculação? Pode. Então vá malhar. Malhar você já está se preparando. Pode correr. Professor, todo dia não. O médico disse que eu posso correr. Então corra as 2 vezes na semana que o médico deixou. O que o médico permitiu, faça. Porque você já está se preparando. Porque se Deus permitir, ou a sua fé permitir que amanhã você acorde sem essa enxaqueca, você já está preparado, você se preparou. Agora, quando você não acredita, você não vai se preparar. Então, ele comprou essa minha fala nesse dia. E foi muito engraçado, assim, que ele foi para o último médico, a mãe levou, e a médica disse, olha, eu tenho uma solução alternativa, vamos testar. Vamos. Nós vamos fazer umas aplicações de botox, tal, na região, daqui, tal. Algumas aplicações durante o ano. Vamos fazer a primeira. Quando eu fizer a aplicação, a dor vai ficar mais latente, mas aí ela vai acalmar. E aí, ele acreditou no processo. Qual era o início do processo? Primeiro era se filiar, né? Se filiar à federação para estar regularizado. Aí depois, faltando uma semana para a competição, a gente escreveu ele. Não, mas a gente vai lhe escrever e tal, só para fazer volume. Perdeu, não tem problema. Chegou na competição, foi campeão. Aí ganhou uma vaga para viajar. Aí falamos assim. Aí ele, ganhei, mas acho que minha mãe não vai deixar eu viajar não. Eu disse, filho, não precisa. Você nem ia lutar, já lutou e ganhou. Já tá no lucro. Aí depois eu disse, sua mãe não deixa você ir para assistir não. Eu acho que vou falar com ela. Porque como ele foi campeão, ele ganhou uma bonificação, né? Então pagava baratinho para ir. Aí ele, vou falar com minha mãe pra ver se ela deixa eu ir assistir. Aí a mãe concordou, ele disse, mas vamos lutar, né? Já tá lá, né? Veja com a médica se dá pra lutar. Como é que estão as dores? Nenhuma. Então vamos lutar, velho. Você já tá indo já. Foi, lutou, medalhou. Aí agora vai ter o brasileiro no Rio, né? Eu disse, ó, eu tô pela sua mãe. O que sua mãe autorizar, tá autorizado. Então quer dizer, para uma conversa de tons baixos, de tristeza, ele fez um ano inteiro completo, né? Acabou de fazer uma excelente competição agora. Na competição mais difícil do Brasil, ele ficou entre os 4 melhores. Nossa. A competição mais difícil do Brasil foi agora em dezembro, né? Ele ficou entre os 4 melhores. Se aquele menino não tivesse fé, né? Não tivesse também uma mãe que comprasse, porque a mãe dele comprou a ideia dele. Não quero saber quanto é o médico, não. Onde é o médico? Porque é óbvio que ninguém vai conviver no dia a dia com enxaqueca ali. Não seria nem saudável pro dia a dia. Então a mãe apostou, comprou a ideia dele. Ele também sempre fez o dever de casa dele, foi muito disciplinado, nunca deu trabalho. Então ficou fácil para a mãe apostar no sonho dele, comprar o sonho dele. Porque o que eu vendo pro seu filho, Ale, você não topa. Eu vendo um sonho pro seu filho. Entendeu? Então, ele fez um ano impecável, mas sem resultados nacionais. E no último do ano, virou o ano agora, ele tá no top 4 no Brasil, no ranking. Então, é sobre isso, assim, é sobre acreditar. Meu professor, ele sempre fala muito pra mim que eu tenho muito coração. Não é mais sobre a técnica, ele até falou isso ontem. Não é sobre a técnica mais que eu vou ensinar, é sobre eu fazer com que a pessoa acredite que dá. Eu acho que esse é o papel do professor. Inspirar a pessoa em fazer com que ela entenda, tirar as nuvens que estão na frente do olho dela, que não a faz enxergar a possibilidade de ser campeão, a possibilidade de entrar na universidade, a universidade de passar no concurso. Qual o sonho? Se eu, como professor, puder fazer com que ela alcance esse sonho, eu farei, sem dificuldade nenhuma. Perfeito. Que nem o senhor falou, né? De lidar com as derrotas, com isso.
que eu penso, eu sempre vou para o lado inverso, né? Se acontecer alguma coisa, por que que aconteceu aquilo? E rastrear isso e não deixar mais acontecer. Porque às vezes é por quê? Porque não estava tão atento e tomou um golpe. Ou porque não estava tão treinado e se achou que estava treinado e não estava, entendeu? E deu mole porque não estava treinado. Então, Ô Ale, e às vezes a pessoa busca onde não é a raiz do problema. Às vezes a pessoa perde uma competição e ela acha que ela tem que malhar mais. Mas na verdade ela tem que estar indo pro psicólogo. E às vezes a pessoa acha que não, é a alimentação que está errada. Então a gente sempre acha que é o palpável que resolve. Onde eu topo, resolve. Então é na musculação, é correndo, é treinando mais. E às vezes o que está faltando na pessoa são algumas sessões, né? Com o Franklin Jefferson, né, que é o psicólogo lá do time, ou uma consulta com o Maurício, que é para corrigir a alimentação. Às vezes a pessoa tem uma irritação, algo está disfuncional no corpo dela, ela nem sabe a alimentação dela. A lei é detalhe, a vida é feita de detalhes. E para quem busca performance, você que faz fotos fantásticas, eu acredito que a sensibilidade que você tem e os detalhes que você cuida para que aquela foto saia daquela forma é o diferencial. como o judô pode contribuir para o crescimento pessoal e profissional dos alunos, dos atletas? Ale, da questão assim, o criador do judô, ele foi um cara muito visionário. O judô é um esporte centenário, né? Não é milenar. Então ele entregou uma coisa assim muito pronta pra gente, assim. Então quando ele decidiu criar o judô, ele passou por diversas outras modalidades de luta, né? O jiu-jitsu e tal, a luta dos samurais, e decidiu implementar algo que fosse educacional. Então, Sensei Jigoro Kano tem algumas frases que a gente acaba transcendendo assim, trazendo para o dia de hoje. Por exemplo, ele fala assim: para um judoca se aperfeiçoar num golpe, ele tem que repetir esse golpe 100.000 vezes. Como é que eu trago isso para o dia a dia? Eu falo para os meninos sempre: ninguém é bom em algo que faz pouco, Ale. Eu não tenho como ser bom em algo que eu faço pouco. No meu âmbito profissional, hoje eu estou trabalhando com liderança. Eu sou coordenador do Colégio Lavoisier, né, aqui no Augusto Franco, né, dos diretores Carlisson, Denison, né, Dona Sônia, Dona Fátima, Tia Tânia. Então, assim, eu trabalho com liderança. Então, eu não vou ser um bom líder se eu exercer pouco liderança. No dia a dia no tatame eu acabo sendo um líder, mas aquele líder porque eu sou imposto, eu sou o professor, então naturalmente eu sou o líder. Mas assim, eu preciso estudar mais sobre liderança, então foi quando eu precisei buscar mais sobre o assunto, né? Recentemente eu faço uma brincadeira com o Saulo, né? Que a gente tem um livro na minha mesa que a gente lê junto. Ele vai na minha sala, a gente lê um capítulo por dia, lê algumas páginas, e aí a gente acaba lendo juntos o livro. E é um livro sobre liderança. E o primeiro capítulo do livro a gente até grifou que era assim: não tem como você liderar os outros se você não liderar a si mesmo. Verdade. Então, primeiro eu tenho que ter autoconhecimento. Então, como é que o judô, né, e essa questão toda assim, dessa disciplina, disso que Jigoro Kano falou, de repetir muito, me ajuda no ambiente profissional, estudantil, enfim, o que for. É sobre fazer mais, sempre buscar fazer mais, né? A gente tem que ser uma eterna esponja, né? Triste de quem fala assim: não, eu já sei tudo. Opa, cuidado com quem vende dizendo que já sabe tudo, né? Porque geralmente essa pessoa aqui não sabe nada. Então a gente está em constante busca, né? Como eu falei, a roda já foi inventada, certo? Não tenho que inventar mais. Mas eu faço adaptações em relação à temporada, ao momento que o mundo está vivendo, como é que essa geração está agora. Como eu falei, eu fui treinado de uma forma e eu não posso replicar um modelo de treino, por mais que eu adorasse replicar, por mais que eu quisesse replicar, não dá para replicar. Mas também ninguém fica bom em algo que faz pouco. Aquela experiência me transformou na pessoa que eu sou hoje. E o ato da gente estar repetindo, né? No seu caso da fotografia, quanto mais foto você faz, quanto mais experiência na área de fotografia você tiver, melhor fotógrafo você será, também se você quiser ser, né? O fato de eu estar no tatame todos os dias
não significa que eu estou estudando judô todos os dias. O fato de eu estar lá na coordenação lá da escola todos os dias não implica que eu estou sendo um melhor coordenador todos os dias. Recentemente nós tivemos uma reunião lá na escola, que é aquela que ia apresentar todos os professores e tal. E eu me peguei muito feliz, eu fui o último coordenador a falar, né? Cada coordenador entrava e apresentava a sua equipe. E eu fiquei muito feliz mesmo quando eu ouvi todos os professores agradecendo aos seus coordenadores, sempre com a mesma palavra, que aquelas pessoas estavam trazendo paz para elas, que eles estavam num ambiente saudável. Cara, aquilo não tem preço, porque eu achava que era só com o meu time. Porque como eu tinha isso como reflexo do meu professor, que é transcender da modalidade para o dia a dia, que é um ambiente de paz, tranquilidade, resolver problemas, cobrar quando for preciso, porque faz parte, pegar isso e transcender. Então, vai muito sobre, vai liderar, tem que fazer muito, então, mas tem que estudar muito também. E nesse caso é se colocar em situações, se arriscar um pouco, né? Sair da zona de conforto, né? Aceitar novos desafios, né? Não ter uma crença limitante de que para as coisas existe idade, não existe idade para nada, né? Claro que algumas coisas necessitam de adaptação, mas você não é proibido a fazer. Então, remover essa crença limitante, até para o dia a dia no trabalho ser melhor, não ter crença limitante. Ah, não, acho que eu estou muito velho para ser professor, muito velho para estar como coordenador, muito velho para estar como líder. Não, não tem isso. É estudar, é sentar, buscar pessoas que passaram pela área. Né? Eu antes de virar coordenador, busquei coordenadores das escolas que passei, perguntei pontos positivos, pontos negativos da profissão, o que é bom, o que é ruim, o que ele fez que deu errado. Somatizei aquilo e decidi começar o meu caminho, né? E aí ter um perfil como líder nesse sentido. Então, essa questão da frase de Jigoro Kano foi muito sobre isso, sobre fazer muito para ficar bom. E também, como disse na frase do livro, né, para a gente começar a liderar o outro, é importante a gente liderar a si mesmo. Eu falo isso, eu ouço muito isso e eu tento seguir, né? Eu falo que todo dia eu tô aprendendo alguma coisa. Então, e é a disciplina, tá? Porque até o Rodrigo que veio semana passada aqui, o CEO da Academia Medida Certa, eu fui gravar com ele uma reunião que ele faz mensalmente com os colaboradores. Ele deu o exemplo de você, da disciplina, eu esqueci o nome agora, que é como fosse a vontade, você a empolgação da disciplina, sabe? Sim. Quando que vem a disciplina? Vamos malhar junto? Vamos embora, vamos. Uma semana, duas. Mas no dia que eu tô cansado, aí a vontade de malhar não tem nenhuma, mas a disciplina vai me fazer ir. Então, em tudo você tem que aplicar isso. Nem todo dia eu quero fotografar, nem todo dia eu quero filmar, nem todo dia eu quero trabalhar. Mas a disciplina me faz entregar o melhor. Então eu esqueço tudo que eu tô e me dedico 100% naquilo. Então tem muito disso. E também liderar é o quê? Você dar o exemplo de você fazer e mostrar para as pessoas. Porque mandar fazer e você faz, como que você vai passar uma coisa que você não vive? Liderar pela autoridade é ruim, né? Liderar pelo exemplo empolga mais. Exatamente. E até tira aquela pessoa que não quer fazer, ela fala, pô, o cara tá fazendo, eu vou fazer também. O famoso exemplo arrasta. Então você fazendo, as pessoas vão fazer também. E quando você tem um time unido com o teu propósito, com o que você acredita, e eles compram isso, as coisas fluem naturalmente. E é muito melhor assim. Então, o que eu falo, as pessoas que trabalham comigo, eu sou o primeiro a fazer. E eu mostro. E eu sempre estou aberto a ouvir as outras pessoas. Porque nem sempre o que eu vejo, porque às vezes eu estou vendo de um jeito, mas a outra pessoa está vendo de outra forma que é melhor. Então, para todo mundo, eu sempre brinco. Toda pessoa que eu vou fotografar, vou filmar, eu quero entender primeiro a dor dela, o que ela quer trazer com aquilo, para eu entregar o melhor. E se ela tiver alguma referência, pô, ali, eu vi aquela foto ali que é bacana, eu vou fazer. Eu não tenho ego nenhum de fazer, não vou fazer o meu.
Eu faço o que ela gosta e faço o que eu acho legal e mostro para ela. E ela vai se surpreender. Eu não deixo de fazer, de agradar. Então, eu falo muito disso com as pessoas, que a gente tem que ser primeiro, dar o exemplo, para querer pedir para outras pessoas. Não tem jeito. Sô, me diz uma coisa. O que o senhor falaria para a pessoa que está começando hoje no judô? Como atleta ou como profissional? Isso, não, como atleta. Bom, se fosse para dar uma dica inicial assim para uma pessoa que deseja ser campeã, é não queimar etapas. É natural, como eu falei. Às vezes até a gente mesmo como professor, eu sempre falo para os meninos que a competição é um ambiente selvagem e a gente não pode se perder na selvageria, senão a gente começa a agir de forma animal, né? E começa a desrespeitar pessoas, né? Desrespeitar quem não era para ser desrespeitado, fica selvagem. Então assim, é não queimar etapas, não se comparar, porque é natural você chegar no ambiente de treino, ver seu colega mais avançado e você sempre busca uma comparação, né? Eu gosto da comparação como meta, não como autossabotagem. Eu tenho um ídolo, eu posso me comparar a um ídolo. Poxa, meu ídolo no judô é Flávio Canto. Eu queria ser igual ao Flávio Canto e tal. Eu não estou me comparando, é um desejo porque eu queria um ídolo. Agora quando eu fico, porque ele conseguiu, eu não consigo tal, aí não é tão bom não, porque é uma autossabotagem. Então uma dica que eu dou para quem decidiu começar na carreira como atleta, deseja ganhar um título tal, é ter paciência, né? Entender que existe um plantio longo, né? Mas eu comecei hoje, meu colega também começou hoje, em um ano ele ganhou, eu não ganhei. Calma, tenha paciência. O que é para ser nosso não se atrasa. O que o senhor passou ou passa nessa parte, vamos falar de negócio, de empreender, né? No judô? Porque o judô tem custo. Isso. Tatame, tem luz, tem espaço, tem um custo disso. Isso. Não é só lucro, né? Isso. Tem despesa. E qual é as dificuldades, quais as lutas que o senhor, né, trava até hoje, ou se foi agora está um pouco melhor, já foi pior, como que isso tudo para o senhor? Vamos lá, Ale, eu tive a sorte de ter escolhido o lugar onde eu comecei a treinar, que meu professor, ele tem um tino empresarial muito forte. Então ele ensinou essas sacadas pra gente, assim, o caminho e tal, pra onde vai. E também tive a sorte de ter pessoas que ao meu redor compraram o meu sonho, a minha ideia, porque no natural, a profissão professor no Brasil, ela não é valorizada. Estávamos falando disso ontem, inclusive. Então a pessoa faz mesmo porque ela ama. Mas a gente sabe que existe um custo para fazer tudo e que o professor precisa viver bem. Então o professor, ele só existe um momento do professor ser reconhecido, era um momento de uma homenagem, tal, ao meu mestre, tal, aquela coisa toda do dia do professor. Mas no dia a dia não existe essa valorização, né, do professor no geral. E quando vai para as práticas esportivas, isso ainda é mais forte ainda, né? O que eu acredito que aconteceu comigo foi essa sacada do meu professor explicar meio que o caminho das pedras, uma lógica, de pessoas que estavam ao meu redor abraçarem a ideia inicial. Então eu sou muito grato ao Colégio Lavoisier, por exemplo, né, que inicialmente cedeu a quadra até fazer com que as coisas se organizassem, né? Precisou apostar naquele sonho, né? Até eu conseguir fazer com que as coisas de fato andassem. Mas uma coisa que atrapalha muito o empresário, professor, ali, é a paixão. Porque você é tão apaixonado pelo que você faz que a gente acaba esquecendo de precificar isso. Né? Como é que eu precifico ali a mudança de vida que eu faço no seu filho? Isso não tem preço. Não tem preço. Eu não precifico isso. Só que eu vou precisar precificar o gerenciamento disso. Então, o gerenciamento geralmente é o custo para que o seu filho treine, por exemplo. Existe um custo para o seu filho frequentar a aula de inglês, a escola. O que ele for precisar fazer, existe um custo. Só que o professor, ele tem um tino a mais. Então, geralmente, diariamente eu recebo ligações dos pais. André, meu filho começou a namorar, pelo amor de Deus, me ajude. André, minha filha. Então, nunca é só sobre judô. O professor nunca está falando só sobre o assunto dele. Porque o pai cria um respeito muito grande pelo professor e a criança, às vezes,
cria um respeito acima da média. Tem pais que brincam comigo, André, esse menino não abraça o pai em casa, mas vive lhe abraçando. Uma brincadeira, né? Mas então eles criam um respeito. Então às vezes o pai quer que algo aconteça, mas ele sabe que ele não consegue fazer com que aconteça, só consegue se vier através de mim. E isso não tem preço. Então, eu brinco com o Saulo direto, né? Eu sou faixa preta na profissão, mas sou faixa branca como empresário. Na verdade, eu estou me descobrindo empresário, né? Botando mais tino, como eu falei, a Ciclo vai fazer 2 anos em fevereiro e muitas coisas aconteceram, muitas pessoas passaram. E liderar isso, liderar é agregar pessoas, liderar é dar a vez, criar novos líderes. E as pessoas que chegaram fizeram a Ciclo ficar muito grande, né? A gente tem Mariana. Mariana fez uma revista para o nosso time, basicamente. Teve Denison, que é o pai de Julia Marta. A gente tá para lançar, e eu acho que quando esse vídeo sair, vai ser, acho que a primeira equipe, né, a ter um... Não sei se de judô ou se existe alguma outra, não sei. A ter um aplicativo próprio, né? Com chamada, com as informações, tá? Um app para a gente chamar de nosso, com tudo que é necessário, todas as informações necessárias para a pessoa entender do que ela precisa do filho dela no judô. Só que isso transcende, porque o pai sempre liga para buscar ajuda nas áreas que não tem nada a ver com judô. E isso não tem preço. Então, na verdade, eu estou melhorando nessa questão de empresário. Já existe uma estabilidade financeira boa, mas eu sei que dá para extrair mais, sem ser mercenário, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela está sendo mercenária. Por exemplo, eu tive uma situação, ali acontece muito essa autossabotagem, veja como é que é engraçado, sobre ser empresário, ou ser empreendedor, né? Essa semana, no Natal, teve uma mãe de um aluno que me deu um tênis e uma calça. Eu disse, meu Deus, eu ganhei um tênis e uma calça. Aí eu comentei com minha mãe, eu disse, mãe, eu ganhei um tênis e uma calça muito caro. Aí minha mãe, não entendi, você cuida tanto do filho dele. Pra minha mãe aquilo foi natural. Mas eu achei aquilo assim, muito acima da média. Eu que me sabotei como professor naquele momento. Isso se chama crença. Eu achei que estava demais. Mas naquele momento eu fui limitante. Eu esqueci. É tão natural ali o que eu acabo fazendo pelos meninos. Que eu esqueço que aquilo ali está indo muito além. Que eu estou resolvendo muito problema. Que eu estou ajudando muito aquele pai ou aquela mãe que estava com problema. E graças a eu ter passado ali por aquele momento na vida daquela criança, eu consegui ajudar. E a mãe retribuiu daquela forma, e eu achei que tinha sido assim algo de outro mundo. Porque tem naturalidade. Não é forçado. Eu não ajudo a criança porque o pai vai... Não. Qual o problema? O foco, eu falo para os meninos, 5 minutos pensando no problema e o resto da vida pensando na solução. Porque vivenciar a dor é importante. Perdeu, vamos sentir essa dor, para não querer sentir de novo. Agora vamos solucionar ela. A gente soluciona como? Então, a minha dor hoje é não ser um bom empresário, não ser um bom empreendedor. Essa é a minha dor latente, né? Porque eu tenho a facilidade de não me prender muito a dinheiro, tal. Sou displicente com isso e acabo não sendo um bom empresário. Então, a ideia é fazer... Eu quero trocar de faixa agora até chegar na preta no ponto de vista de ser um bom empreendedor, um bom empresário nesse ramo também, porque dá para extrair mais. Porque isso aí, o que essa mãe fez? Ela só honrou. Ela veio com honra. Eu vou honrar quem me honra. Porque o senhor está honrando o filho dela. Então ela falou, eu vou honrar. E honra é isso, não é valor. Porque... Quando eu lhe dou o que é preciso, o que você precisa, você está com o tênis furado, eu lhe dou um tênis, isso não é presente, isso é doação, isso é caridade. Presente não tem valor. Presente é quando eu te honro. Isso. Sabe? É a mesma coisa. Eu vou pegar um amigo meu que é milionário. Quer dizer, ele tem tudo. Ele tem uma Ferrari, ele tem um relógio de 500 mil reais. Aí você fala, pô, esse cara não precisa de nada. Não é dinheiro. É honrar. Você dá um presente para ele. Não é perguntar. Quando você pergunta para a pessoa, isso é a pior coisa que se faz na vida. É perguntar o que você está precisando. Teu aniversário, né? O que você está precisando? E a gente aprendeu assim. Isso. Os nossos pais chegavam,
Ou nossos tios, nossos avós chegavam e falavam assim, o que você está precisando que eu vou te dar de presente? Isso não é presente, isso é caridade. E a gente aprendeu assim, a gente acaba. Só que aí, hoje, com a tecnologia, com os estudos, com livros, a gente aprende coisas. É crença limitante. Quando o senhor fala assim, ó, eu não mereço isso, é crença limitante. Entendeu? Que nem chegar e falar assim, ó, a partir de hoje, a minha aula custa 5.000 reais. O senhor vai falar, nossa, não posso cobrar isso. Não pode por quê? Como o senhor disse, quanto vale essa mudança na personalidade, no jeito daquela criança? Quanto vale isso? Não tem preço. Não tem. Então, é o quê? É só achar as pessoas certas, que elas vão te honrar com isso. Elas vão falar assim, poxa, tu cuidou, é que nem vamos para a fotografia. Tem muita mãe que já chegou para mim e falou assim, Ale, esse álbum está muito caro. Aí eu falo, vamos lá, seu filho vai fazer 1 ano. Daqui a 10 anos, imagina você pegar esse álbum, sentar no sofá da sua casa e mostrar para o seu filho como ele se divertiu na festa, como foi legal, como ele foi amado, como que ele curtiu. E você folhear aquilo. Quanto vale isso? Esse momento com seu filho, só a senhora e ele sentado no sofá da sua casa, vendo esse álbum. Ela fala, não tem preço. Então a gente não fala preço, é valor que tem. Então, quando você passa isso, você consegue mostrar, ela vai ver que até está barato. Que ela focou no valor, né? Não focou na importância. Na experiência. Na experiência que tem. Então, quando a gente muda de valor para experiência, é diferente. Tem muita gente, e isso é normal, tá? Porque nós fomos criados, o brasileiro foi criado desse jeito, de pegar as pessoas e, tipo assim, você vê um cara, amanhã meu vizinho compra um carro muito caro, de 500 mil reais, de 1 milhão, a gente, em vez de bater palma ou tentar entender como que ele fez para comprar aquele carro, modelar ele para a gente fazer igual e ter a mesma coisa, a gente julga e fala, deu golpe em alguém. Ou tá fazendo alguma falcatrua. Que o americano é assim, ele bate palma, ele quer tirar foto do seu carro, ele fala, cara, que legal, ele te vê bem arrumado, fala, pô, que legal essa calça. Ele te elogia, ele sente bem, ele bate palma. Outro dia eu liguei, um amigo meu comprou uma Porsche Cayenne, tinha um Creta, ele comprou uma Porsche Cayenne, e, cara, quando eu vi ele passando, eu liguei para ele para parabenizar, cara, que legal, parabéns, cara. E eu fiquei feliz por ele. Sabe? Então, quando a gente muda esse pensamento, tudo muda. Eu acho muito bacana. Professor, para a gente finalizar, tá? Quais são os próximos passos, o futuro da Ciclo? Bom, nossa meta agora é estruturar mais, pegar essa experiência dos últimos anos, entender o que não foi funcional, entender o que foi super funcional. O que foi funcional é fortalecer mais, o que não deu certo, não continuar. Estruturar mais a equipe, né? Agregar mais pessoas. Eu tenho essa coisa assim, eu gosto de juntar, conectar pessoas, né? Então, as pessoas que já têm, tentar conectar mais pessoas com o time, né? E a ideia agora é fazer o lançamento do aplicativo. A gente agora vai entrar com uma turma nova. Os treinos aconteciam 3 vezes na semana, agora serão 5 vezes na semana. Né? E a ideia é fazer com que os meninos enfrentem esses desafios aí que existem, tanto em sala de aula, né, que é sobre autocontrole, mas também os desafios que a gente faz viajando, né, para ter os resultados, né, nacional e quem sabe o primeiro internacional, né? Vamos com tudo para isso. Professor, quero lhe agradecer, tá? Por tudo. Obrigado aí por me conceder esse tempo aí. Eu sei que é precioso o seu dia na sua correria. Muito obrigado. E esse é o segundo episódio do nosso bate-papo aqui, que eu estou muito feliz de estar fazendo isso, estar trazendo pessoas que são amigos, são clientes de todas as áreas, né? São empresários que trabalham no seu ramo e gostam, né, do que fazem. E eu sempre
eu planto ali uma semente, eu ajudo a eles a alavancarem os seus negócios. Obrigado e fique ligado. E não esqueça de comentar, seguir e deixe suas perguntas aqui. Quando vocês quiserem que eu faça alguma pergunta para algum entrevistado, deixe nos comentários que a gente faz. Um abraço e até lá.